Interrompemos a programação e vamos direto ao Palácio do Planalto, coletiva com técnicos do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à apresentação da atualização epidemiológica do Covid no Brasil. Próximo. Isso é um resgate da informação baseado nos dados de ontem. Aliás, de hoje até às 13 horas da tarde, o Brasil ele tinha 291.579 casos, o que representa a terceira posição em relação ao número de casos nos países, mas ele está em sexto lugar, considerando todos os óbitos confirmados por Covid. Em relação à taxa de incidência, que é o número de casos confirmados pela população multiplicado por 1 milhão, que é a taxa padrão para comparação com outros países, o Brasil ocupa a 55ª posição nessa taxa de incidência e a mesma coisa em relação à mortalidade, a gente pode se localizar na 28ª posição em relação à taxa de mortalidade, que é o número de óbitos pela população do país, multiplicado por uma taxa de 1 milhão, 1 milhão para efeito de comparação. Próximo. Esse gráfico ele mostra a distribuição da Covid exatamente em relação ao número de casos, comparando os 3 primeiros países, Estados Unidos, Rússia e Brasil. Nós estamos no 67º dia desde a identificação do primeiro caso, que foi no dia 26 de fevereiro. Próximo. Em relação aos óbitos, também nós estamos no 62º dia em relação ao número de óbitos, desde o primeiro óbito identificado no Brasil, e essa é uma tendência que nos mostra a nossa posição em relação ao mundo, na 6ª posição. Em relação aos casos confirmados, o dado vai ser atualizado hoje às 19 horas, mas esse era o panorama geral, com 291.579 casos e 18.859 óbitos confirmados. Esse número vai sofrer uma atualização em instantes. Próximo. Eu trouxe esse slide mais para enfatizar a questão dos casos em acompanhamento e dos casos de recuperados. Além do número de casos de óbitos que normalmente são identificados e são bastante importantes para a gente prever e avaliar toda a evolução da pandemia no Brasil, é importante também a gente considerar as estimativas de recuperados e de pessoas em acompanhamento, justamente porque a gente, por meio do número de pessoas em acompanhamento, a gente consegue ter uma estimativa da pressão, tanto do ponto de vista dos hospitais, como também do ponto de vista ambulatorial e nos domicílios das pessoas que foram confirmadas como Covid e a sua distribuição nacional, como também em relação aos recuperados, a gente tem uma estimativa das pessoas que passaram por todo o tratamento ou pela questão do isolamento para os casos mais leves e que a gente considera hoje recuperados em relação ao coronavírus no Brasil. E os percentuais eles são bastante significativos, ou seja, nós temos 53,5% do total de casos confirmados que estão em acompanhamento e estão tanto para os hospitais como também para dentro dos domicílios, e 40% de todos os casos confirmados até hoje foram a gente considera como recuperados, numa estimativa que a gente sempre tem avaliado. Próximo. Esse gráfico ele mostra essa curva, justamente comparando os diagnosticados e óbitos em relação aos casos em acompanhamento e os casos recuperados. Então, a gente pode perceber que nós temos um aumento no número de diagnosticados, explicado principalmente por 2 fatores, tanto que se trata de uma doença transmissível e que tem uma facilidade muito grande de ser transmitida de pessoa para pessoa, mas também um aumento no número de testes disponíveis, evidenciando o aumento da capacidade de diagnóstico laboratorial no Brasil, e também as curvas de acompanhamentos e recuperados, elas fazem um mesmo percurso da curva de diagnosticados e em relação muito mais evidente em termos de números absolutos do que até mesmo em relação aos óbitos que foram confirmados por Covid. Próximo.
Essa tabela ela é interessante porque ela mostra que o Brasil ele não é um país único, ele é um continente e ele é subdividido em várias regiões que têm suas características próprias. Então, o crescimento e a evolução da pandemia no Brasil, ela necessariamente obedece àquilo que a gente já conhece em epidemiologia, que é o ciclo sazonal das doenças respiratórias, que são bastante diferentes quando você considera regiões norte e nordeste em relação ao sul e até mesmo sudeste. Então, o que nós temos no momento, comparando o dia 28 de março, o dia 20 de abril e o dia 20 de maio, por exemplo, na região norte, no dia 28 de março, tínhamos 19 municípios afetados ou com casos confirmados de Covid, que dá mais ou menos 4,2% do total dos municípios. Já agora, no dia 20 de maio, nós temos 358 municípios afetados, um percentual de 79,6% dos municípios com casos confirmados de Covid, e essa é a situação que a gente está vivendo, e por isso que nós, do Ministério da Saúde, estamos bastante preocupados e realizando ações efetivas junto aos estados e os municípios da região norte para prestar o apoio, tendo em vista a situação epidemiológica de transmissão da doença nessa localidade. Mesma coisa os municípios da região nordeste. No dia 28 de março, nós tínhamos 3,2% dos municípios com casos confirmados. Agora, no dia 20 de maio, a gente tem 1.332, ou seja, mais de 74,2% dos municípios já confirmaram casos de Covid, com 100 mil casos confirmados até a data de ontem, e também é uma região que muito nos preocupa e por isso que tem sido motivo de bastante esforço em conjunto do nível federal, estadual e municipal, justamente para prestar esse apoio e podermos reverter a situação com um aumento na capacidade de atendimento hospitalar, mas também no aumento da resposta do serviço de saúde em relação a esses casos. Já quando a gente olha para as três regiões, centro-oeste, sudeste, e sul, a gente vê que esse aumento em relação aos municípios, ele variou também, teve um aumento como todo o Brasil, mas ele aumentou, por exemplo, de 4,3% nos municípios da região centro-oeste para 42,6% dos municípios com casos, agora no dia 20. Sudeste aumentou de 5,8% para 59,5% e Sul de 8,7% para 51% dos municípios com casos notificados. E isso tem algumas explicações, principalmente em relação à questão da sazonalidade. Nós estamos agora no momento de maior pressão em relação ao número de casos de doenças respiratórias como um todo, nessas regiões norte e nordeste. Já nas regiões sul e um pouco do sudeste, com exceção de São Paulo, agora que está evoluindo essa sazonalidade em relação ao número de casos de doenças respiratórias. Por isso que nós temos uma grande preocupação, e não só nós do Ministério da Saúde, mas todos os gestores e todos os profissionais que trabalham nas regiões sudeste e principalmente da região sul, em relação ao aumento dessa possível sazonalidade que vai ocorrer nos próximos meses e a preparação que os serviços têm que ter para essa temporada, e que normalmente era muito influenciada por conta da influenza, e agora nós teremos uma influência muito grande em relação ao coronavírus. Próximo. Isso aqui é um mapa mostrando que, até o momento, 62,6% dos municípios têm casos confirmados de Covid no Brasil e 24,3% já notificaram óbitos por Covid no Brasil. Próximo. Então, percebe-se que em um mês houve um aumento de mais de 2.063 municípios que confirmaram casos, e, em compensação, temos 2.082 municípios que não reportaram nenhum caso de coronavírus até o momento. Próximo, por favor. Em relação às hospitalizações, até o momento foram 155.430 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave até a semana 20 de 2020. São 46.438 hospitalizações por síndrome confirmados por Covid.
1.836 por influenza, 2.272 por outros vírus respiratórios, 54.295 não especificados e outros 50.589 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave estão em investigação para determinar a etiologia, se são causados por influenza, por coronavírus, por outros vírus respiratórios, por outras etiologias, ou se não foi possível confirmar esse caso do ponto de vista laboratorial. Próximo. Em relação às hospitalizações por SRAG que evoluíram para óbito, são 31.509 hospitalizações, ou que seja, casos graves que evoluíram para óbito nesse momento, até o momento, 15.773 foram confirmados por Covid, 238 por influenza, 234 por outros vírus respiratórios. Temos 11.730 SRAGs não especificados, em que não foi possível definir a etiologia, e outros 3.534 óbitos seguem em investigação. Essa é uma curva comparando os dados de hospitalização por SRAG no CIVEP-gripe com aqueles disponibilizados no painel coronavírus, que mostra principalmente casos leves e hospitalizados. Então, há uma diferença em relação a essa curva, principalmente em relação à oportunidade com que essa informação nos é encaminhada. Então, apesar de nós termos uma curva descendente nos últimos dias em relação ao número de hospitalizações confirmadas por Covid no Brasil, e muito causado pela demora, pelo atraso na conclusão dessas investigações, a gente pode perceber que tanto o número de casos leves quanto de hospitalizados que são notificados pelo painel coronavírus, que são notificados pelos estados diariamente e que a gente consolida até às 19 horas, ele tem evoluído, mostrando tanto sensibilidade, mas principalmente a nossa capacidade de resposta laboratorial. Próximo. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, sempre quando chega no final de semana, há uma diminuição no número de registros e na segunda, e principalmente na terça-feira, há um aumento no número de registros de óbitos por coronavírus. Então, a gente pode perceber que esse é um padrão realmente que vem ocorrendo, muito por conta da capacidade de resposta e de atuação em relação às confirmações, tanto do ponto de vista laboratorial, como também dos pontos de vista dos serviços de saúde. Então, em azul mais escuro, a gente vê os finais de semana, que você tem realmente essa queda, e que acaba se mantendo na segunda-feira, e posteriormente, na terça, você tem uma regularização desse número de registros. E essas linhas, a gente fez uma média móvel para tentar dar uma normalizada em relação a esse atraso provocado principalmente nos finais de semana, mas com o principal objetivo de mostrar que semana por semana, dia após dia, a gente tem cada vez mais casos sendo, cada vez mais óbitos sendo confirmados por coronavírus, o que dá para a gente uma aproximação e uma dimensão do verdadeiro número de casos que têm sido identificados no Brasil de forma ascendente. Não, conforme eu falei anteriormente, não é em todo o Brasil de forma uniforme, isso varia de região por região, mas o que temos sim é um aumento de casos e principalmente na questão dos óbitos que são confirmados por coronavírus no Brasil. Próximo. Esse é um gráfico que também a gente utiliza ele principalmente para avaliar a questão de óbitos por data, realmente, da ocorrência dos óbitos. Então, a princípio, dá essa falsa impressão de que os óbitos estão diminuindo nas últimas semanas, mas o que a gente observa é que, na medida em que esses resultados, essas investigações, que são mais ou menos 3.500 que a gente tem hoje, por exemplo, são concluídas, boa parte dessas investigações, elas são referentes às semanas anteriores. Então, é uma curva ainda em desenvolvimento. E a gente pode considerar que no dia 5 de maio,
foi o dia em que nós tivemos o maior número de óbitos no Brasil, por data, e não por data de ocorrência, e não por data do registro, com um total de 480 óbitos por coronavírus no Brasil. E em vermelhos são aqueles notificados nas 24 horas. Então, quando a gente fala, atualizamos, foram 1.000 novos registros de óbitos por coronavírus no Brasil, significa que esses 1.000, eles foram distribuídos por todos os dias. Você vê que ali tem óbitos, inclusive, que ocorreram no dia 21 de março, no dia 31, no dia 10 de abril. Então, esses óbitos ocorreram e estão sendo atualizados na medida em que os laboratórios conseguem dar essa resposta efetiva. Esse tempo tem diminuído muito, já foi muito maior a demora no passado e a gente consegue ter uma diminuição e uma certa celeridade em relação a essas investigações. Próximo. Conforme eu falei, são 3.000, hoje no Brasil nós temos 3.521 óbitos em investigação, aguardando resultados laboratoriais. Próximo. Em relação aos fatores de risco, 69%, não houve uma modificação em relação ao último boletim, mas são de pessoas acima de 60 anos, e 63% apresentam pelo menos um dos fatores de risco, em especial cardiopatias, diabetes e doenças renais. Isso demonstra a importância que as pessoas que têm esse tipo de fator de risco, essas condições clínicas, elas tenham um máximo cuidado em relação à transmissão, principalmente evitando o contato com pessoas que possam transmitir o coronavírus. A tendência de evolução das pessoas com comorbidade para casos graves de óbitos é real e precisa ser prevenida. Próximo. Em relação à questão laboratorial, eu vou passar para a Grace, ela é diretora substituta do Departamento de Articulação Estratégica em Vigilância e Saúde, responsável pela área de laboratórios, que vai fazer uma explicação mais detalhada em relação à situação dos laboratórios no Brasil. Bom, boa tarde. Esse gráfico, ele apresenta o número total de exames para RT-PCR que foram distribuídos para os laboratórios centrais de saúde pública, os 3 Centros Nacionais de Influenza do Brasil, que é a Fiocruz, Instituto Evandro Chagas e Instituto Adolfo Lutz, bem como alguns laboratórios colaboradores dos LACENS, que estão colaborando, entre eles os laboratórios do MAPA, da Embrapa e do Ministério da Justiça. Então, desse total que foram distribuídos, na hora que vocês avaliam a somatória da barra em verde mais em azul, isso significa o total de exames distribuídos por unidade federada, para cada laboratório dessas unidades. O que está em verde são os exames que foram analisados, ou seja, utilizados. Em azul, são as barras que é o total que significa o estoque que cada laboratório desses ou cada estado possui. Lembrando que tem alguns estados que tem mais de um laboratório que recebeu, mas nós organizamos a informação de modo que a somatória esteja dentro da mesma unidade federada. Bom, é importante mencionar nos próximos slides, que nós temos uma situação que está em ajuste, que é o caso do Distrito Federal, que não usa o sistema de ambiente laboratorial nacional, que nós chamamos de sistema GAL. E, por causa disso, as informações que aparecem aí não estão tão atualizadas quanto nós gostaríamos, mas estamos em fase de ajuste. A mesma coisa está acontecendo com o Acre, que eles estão em fase de atualização dos dados no nosso sistema nacional. Pode passar? Desculpa, volte um segundinho, por favor. Bom, entre os 3.087.104 exames distribuídos, 423.438 exames foram analisados e nós temos resultado para eles, e há um estoque nesses laboratórios de 2.663.746 exames. E eu vou explicar um pouco mais detalhadamente a seguir nos próximos slides. Bom, isso. Bom,
Eu já falei em relação aos analisados, mas é importante também fazer uma análise do quanto esses laboratórios estão recebendo de exames para serem processados. Então, o total do Brasil são 585.307 exames para COVID que estão sendo demandados para os laboratórios de saúde pública. Isso, e no slide tem o detalhamento por estado, lembrando essa situação do Distrito Federal, que esse dado a gente tem somente uma parte que está no nosso sistema nacional. Mas é possível, como todos sabem, então, visualizar que a maior parte desses exames estão sendo solicitados pelo Estado de São Paulo e sendo direcionados para o Instituto Adolfo Lutz. E o restante está distribuído de acordo com essas informações do gráfico. Esse slide, esse gráfico, ele demonstra a curva de realização dos exames pelos LACENS ao longo dos dias do mês de março, abril e maio. Então, vocês podem perceber que o começo do gráfico, ele demonstra que estava numa casa de 200, 300 exames sendo realizados por dia na totalidade de todos os laboratórios. Conforme nós fomos adquirindo mais insumos e os laboratórios foram sendo capacitados, essa curva foi aumentando de forma bem em escala geométrica, onde hoje a gente tem uma média, mais ou menos, de 6.000, 5.000 exames sendo analisados por dia por essa estrutura laboratorial. Desculpa, 7.000, mais ou menos. Tem algumas descidinhas que parece que... porque isso geralmente significam finais de semana. Bom, então, desse total, é aquele que eu já informei, foram 423.438 exames analisados e a gente teve esse salto. Então, isso é muito importante destacar, que os nossos laboratórios de saúde pública, eles partiram de 0 exames, porque a gente não tinha esse exame no país e nem no Brasil, eles foram capacitados no meio de março, e a partir de então a escala foi de crescimento geométrico. Então, hoje eles estão conseguindo realizar muitos exames. E mesmo assim, estamos com novas propostas para implementação dessa estrutura de diagnóstico laboratorial no país. Próximo. Bom, esse gráfico ele demonstra 3 informações, que são a proporção de exames por COVID processados, que é uma análise entre o número de exames analisados dividido pelo número de exames solicitados por cada laboratório, vezes 100. Então, o estado que tem a maior proporção de dados analisados é a Bahia, né? Que eu não enxergo daqui. Qual é o primeiro, Renato, por favor? Paraná, desculpa. Eu tenho uma cola aqui. Bom, é o estado do Paraná com quase 100% de exames analisados entre a demanda que eles receberam. Então, essa é uma análise extremamente importante para ser realizada, uma vez que a gente consegue fazer uma avaliação de qual é a proporção, de como aquele laboratório está conseguindo atender a sua demanda. Agora, por outro lado, se o número não está quase 100%, também tem que se considerar qual é o número absoluto de exames que esse laboratório está recebendo para análise, como é o caso, por exemplo, enfim, desses que são abaixo de 50%. Para isso, o Ministério da Saúde está adotando medidas de solução para esse problema, pegando essas amostras e enviando para outros centros de testagem, que essa é uma estratégia que já foi anunciada e que ela vai começar a funcionar nas próximas semanas. Bom, desse total Brasil, a gente tem que 72% dessas amostras já foram analisadas. Próximo. E esse é um último slide que eu trago, que ele faz uma análise do tempo em que os exames estão sendo processados
a partir do momento que ele chega no laboratório. Então, de forma geral, uma análise Brasil, a linha em verde demonstra o tempo de realização dos exames, que são de 0 a 2 dias. Então, 49,5% dos exames foram realizados de 0 a 2 dias daquele momento que a amostra chegou no laboratório. 24,2% dos exames foram realizados de 3 a 5 dias a partir da entrada da amostra no laboratório. Então, em média, nós temos que 75% dos exames estão sendo realizados em até 5 dias. Próximo. E é isso. Obrigada. Então, só antes de abrir para as perguntas, é importante porque esses números eles refletem o aumento da capacidade laboratorial do Brasil por meio dos laboratórios públicos. Nós temos um quantitativo bastante razoável de exames, de testes RT-PCR já distribuídos. Nós temos apoiado bastante os laboratórios públicos para que eles aumentem a sua capacidade, principalmente fazendo esses remanejamentos para aqueles laboratórios que têm uma capacidade maior para prestar justamente o apoio, e isso só em termos de laboratórios públicos. E a parceria público-privada que está sendo trabalhada para ser anunciada nos próximos dias como um reforço a essa estratégia de testagem, justamente vai dar ao Brasil a capacidade para que consiga analisar o maior número de casos e, com isso, reduzir a subnotificação e também para que a gente tenha uma dimensão verdadeira da situação epidemiológica, ou mais real da situação epidemiológica de Covid no Brasil. Aliado a isso, a esse aumento em relação à capacidade laboratorial, nós estamos concluindo para apresentação para o ministro uma estratégia integrada de vigilância epidemiológica, laboratorial, juntamente com a atenção primária. E a estratégia ela vai ser pautada principalmente não só testar por testar, mas testar com o objetivo de realizar o monitoramento daquele caso e também o monitoramento dos contatos, ou seja, das pessoas que tiveram contato nos últimos dias com esses casos confirmados. E a partir dessa ação que nós estamos planejando, será apresentada e posteriormente para todos os estados, a gente vai dar um passo adiante na questão do monitoramento para que, prevendo diferentes situações, tanto aquelas situações de estados que estão com um elevado número de casos, e aí a gente pode priorizar áreas mais vulneráveis, como também outras estratégias para aqueles municípios que não têm casos ou que têm pouco casos, e de que forma vai se dar esse monitoramento. Então, não basta apenas aumentar a capacidade dos laboratórios, é preciso agir com inteligência, com capacidade de articulação entre todos os níveis, e principalmente para aquelas pessoas que foram confirmadas com coronavírus ou seus contatos, e os seus contatos, eles possam ser monitorados durante o período, justamente para a gente diminuir a possibilidade de novas transmissões. Então, é isso, a gente fica aberto às perguntas. Nós vamos começar aqui com as perguntas que são feitas online sobre a apresentação propriamente dita. A Valquíria Homero, da Poder 360, pergunta sobre esse gráfico aqui sobre óbitos de síndrome respiratória aguda grave. A base que foi utilizada, quantos casos foram analisados? Ela pode somar as colunas, não pode, diretor? Isso, esses são os óbitos por síndrome respiratória aguda grave que foram identificados e que foram confirmados por Covid. Então, daquele total, 69% dessas pessoas tinham acima de 60 anos, e mesma coisa, 63% daqueles óbitos por síndrome respiratória aguda grave tinham pelo menos um fator de risco. A análise é com base nesses números que estão aqui dispostos, né? Tá. Outra pergunta, slide 11, vou chegar lá no slide 11. Vamos lá. Carolina Moreno, TV Globo, pergunta:
No slide sobre hospitalizações por SRAG, por etiologia, esse mesmo, vemos que 52% dos casos foram classificados como SRAG não especificado. Aí a pergunta, são casos em que não é possível determinar o agente etiológico causador da síndrome? Em anos anteriores, a maioria dos hospitalizados por SRAGs também sem em anos anteriores, a maioria dos hospitalizados por SRAG também eram sem diagnóstico laboratorial. O Ministério tem alguma análise sobre quantos desses casos podem configurar uma subnotificação de Covid-19? Esses casos não são subnotificação. Eles foram notificados pelo sistema oficial. As equipes notificaram, encaminharam as amostras. E o que acontece não tem uma explicação única, mas é uma somatória de fatores. Eu acho que o primeiro fator que tem que ser considerado é a quantidade de exames que foram solicitados, de amostras laboratoriais e de hospitalizações que se tem no Brasil. Então, comparando com o ano passado, que nós tivemos 40 mil, e talvez somente durante a pandemia de H1N1 e em 2009 nós tivéssemos uma quantidade tão grande de exames laboratoriais, a boa parte desses exames eles acabam não sendo processados de forma adequada, por diversos motivos, desde que, por exemplo, houve problemas na hora da coleta, que não é uma coleta simples, são utilizados dois swabs, ou dois dispositivos em que você coleta o exame do nariz e da orofaringe, da boca, e isso precisa ter uma técnica bastante simples, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que estar treinadas para fazer essa coleta de forma adequada, senão a amostra acaba sendo insuficiente e, como consequência, não é identificado. E bem como oportunidade também, porque a gente sabe que o RT-PCR ele trabalha principalmente, ele consegue detectar os casos até os 8 primeiros dias de início de sintomas. Depois disso, se torna cada vez mais difícil ser identificado e aí se muda para um outro tipo de estratégia, que é o teste rápido, que pode identificar os anticorpos. E, assim, do ponto de vista da síndrome respiratória aguda grave, o que a gente pode considerar? A gente pode não ser Covid, pode ser Covid, mas é falso negativo, a amostra é insuficiente. E lembrando, assim, que nós estamos num período ainda não estamos no período sazonal do Brasil, mas sim no período sazonal das regiões Norte e Nordeste. O que a gente acompanha em relação aos últimos anos, que quando a gente não tinha coronavírus circulando no Brasil, é que os meses de maio, junho, julho, agosto, nos estados da região Sul e Sudeste, é o momento em que o Brasil recebe o maior número de casos de doenças respiratórias, principalmente no caso influenza, e que hoje a gente precisa estar acompanhando de perto de qual vai ser a influência que o coronavírus vai ter em relação a isso, e possivelmente boa parte desses casos que foram sendo identificados nesse período de maior sazonalidade podem vir a se tornar casos de coronavírus ou até mesmo de casos de influenza. O Marcos Sérgio Silva, do UOL, ele fala em algo que a gente pode retomar aqui, é que o Ministério da Saúde deixou de apontar nas apresentações o número total de mortes por data do óbito. Agora traz apenas os novos casos nas últimas 24 horas. E ele diz que isso facilitaria o trabalho do jornalista. Acho que a gente pode trazer a partir da semana que vem novamente. Inclusive tem um gráfico, aquele gráfico de óbitos que eu mostrei um pouco mais à frente. Pode ir passando. Ele está por data do óbito. Esse aqui, tanto esse como o anterior. Volta só um pouquinho, Renato. Esses óbitos aí, eles são por data de notificação e eles foram normalizados, mas principalmente o próximo slide, ele já é por data do óbito, certo? Então, a gente vê todo esse azul são o número de casos de óbitos pela data da ocorrência mesmo do óbito, o que mostra uma tendência crescente, e esse delay, essa queda nos últimos dias, é mais provocada pela quantidade de óbitos que estão sendo investigados,
como falei, na ordem de 3.500. Acho que o próximo pode colocar também. Exatamente isso daí. Isso aí são óbitos por data do óbito, certo? Óbitos confirmados por Covid em azul mais escuro, e mostra aí 3.521 óbitos por investigação. Esses óbitos, eles são coletados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, que é um sistema que está sendo bastante exigido. São 155 mil notificações nesses primeiros 5 meses, e a gente, semana por semana, vários óbitos desses em investigação, eles são investigados, são concluídos, mas outros óbitos acabam sendo notificados, e aí por isso que há essa variação. Acho que a gente pode também abrir os números absolutos para eles fazerem os próprios gráficos, né? Aqui, Jonas Valente, da Agência Brasil, pergunta sobre testes, né, os testes em estoque. Então, há cerca de 2 milhões sobrando, entre aspas, né? Mas por quê? Esses testes não deveriam estar sendo feitos com a estratégia anunciada do Testa Brasil? Eu vou fazer uma pequena correção. Esses insumos que eu apresentei, eles são destinados para o teste molecular, que o programa anunciado se chama Confirma Covid. O Testa Brasil é o programa vinculado ao uso de teste sorológico pelo método imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido. Mas, de qualquer maneira, esse estoque, ele não é porque os exames não é porque há enfim, eles estão parados, mas a demanda vai acontecer conforme o número de casos está aumentando, ao mesmo tempo que vai se aumentar a coleta das amostras dos pacientes. Então, é uma maneira estratégica de se manter os laboratórios de saúde pública com insumos a partir do momento que essas amostras chegarem até eles. Então, só para reforçar, não são testes que estão sobrando, pelo contrário, são testes que estão disponíveis para serem processados. A Joana Oliveira, da CNN Brasil, ela pergunta... Joana Oliveira, do El País, desculpa. É possível dizer, então, que 5 de maio foi o pico das mortes por Covid-19, 480 óbitos? Como chegaram a esse número, se ainda há dados de notificação represados? Conforme eu coloquei, a gente trabalha com a informação que chega até o momento. Então, hoje, até esse horário, todas as notificações e investigações foram feitas, aquelas que foram concluídas, principalmente as investigações de óbito concluídas até o momento, nos mostram que nós, num único dia, no dia 5 de maio, houveram 480 óbitos por Covid no Brasil. Tá? Esse número ele vai variando na medida em que as investigações são concluídas. Não é um número definitivo, a gente só vai conseguir ter um número real e definitivo na medida em que a gente avance ao longo dos próximos meses, para que a gente possa realmente observar aquele montante. Mas o que eu chamo a atenção para todos, e aí eu enfatizo mais uma vez, nós estamos vivendo o período de sazonalidade típica das regiões Norte e Nordeste. E a sazonalidade de doenças respiratórias, doenças provocadas principalmente por vírus respiratórios, baseado em mais de quase 10 anos que nós temos um sistema de vigilância epidemiológica da gripe, que foi fruto da pandemia de H1N1 em 2009. Nós montamos esse sistema e a gente consegue monitorar, exceto em 2016, em que houve uma mudança nessa sazonalidade, principalmente no estado de São Paulo, e que acabou se alastrando para as regiões sul do país. Houve uma antecipação desse período de sazonalidade. E aí, qual é a diferença em relação a isso? Nós, para a influenza, nós temos uma vacina. É uma vacina que é efetiva
para 3 tipos de vírus, inclusive nós estamos em plena campanha de vacinação contra a influenza, e no momento, por exemplo, em 2016, eu estava no estado de Santa Catarina, na região sul, no momento que nós identificamos essa sazonalidade nos meses de fevereiro e março, antecipando num padrão típico das regiões norte e nordeste, nós, a partir do momento que nós iniciamos a campanha de vacinação naquele ano, que começou em abril, porque a vacina demorava um tempo para ser disponibilizada, coisa que esse ano nós conseguimos, inclusive, antecipar a vacinação contra a gripe, mas a partir do momento que em abril nós iniciávamos a campanha de vacinação contra a influenza, havia naturalmente uma redução no número de casos graves e no número de óbitos, coisa que a gente não tem no momento em relação ao coronavírus. Por isso que a gente enfatiza não só o alerta para aqueles estados e municípios que estão passando por uma situação grave em termos de número de casos de óbitos, que se preparem e que usem todo o arsenal disponível para estar dando essa resposta mais efetiva, mas também a gente alerta para que o período de sazonalidade no Brasil, estamos ainda no meio de um período, a gente não pode precisar quando aqui a gente vai alcançar o ápice em relação à sazonalidade por doenças respiratórias no momento. A pergunta do Guilherme Vinaglia, da CNN Brasil, está respondida em parte por essa pergunta. Ele pergunta a razão por que a região norte evoluiu tão rapidamente. Então, eu vou passar aqui para Márcio Gomes, do programa Combate ao Coronavírus, da TV Globo. Sobre exames. O Brasil faz 7 mil exames por dia. Nova York fazia 20 mil e queria chegar a 40 mil. O Reino Unido faz 100 mil por dia. Essa pequena quantidade brasileira não atrapalha o enfrentamento do Covid? Desculpa, eu não entendi o finalzinho. Se essa pequena quantidade de exames realizados pelo Brasil, os 7 mil, né, não atrapalha o enfrentamento da Covid? Uma informação que tem que ser considerada é o baseline, a linha de base de que cada um desses outros países citados tinha. No nosso caso, nós tínhamos uma capacidade laboratorial que era suficiente para atender a vigilância de doenças respiratórias, o modelo que nós tínhamos aqui no país, que era a gente trabalha com as unidades sentinelas de doenças respiratórias. Então, a nossa capacidade laboratorial era para atender aquela situação, e que, a partir de fevereiro desse ano, ela foi alterada. E nós temos feito todo o possível, como vocês têm acompanhado, para aumentar essa capacidade dessa demanda. Por isso que um projeto importante que já foi anunciado, ele tem como objetivo principal aumentar a capacidade de testes moleculares por dia, e com certeza essa nova estratégia, ele vai dar um impulso muito grande na nossa capacidade de testagem. E eu posso considerar, só complementando, Renato, que nós já temos uma capacidade laboratorial que não é igualitária em todos os laboratórios. Tem laboratórios estaduais que processam mais e outros que não têm capacidade ainda de processar a quantidade de outros exames, mas que a gente tem, principalmente com o reforço dos laboratórios da Fiocruz do Ceará, Fiocruz Rio de Janeiro, Fiocruz do Paraná, e outros laboratórios públicos e mais os laboratórios dentro dessa parceria público-privada, a gente vai ampliar a capacidade de processamento de exames no Brasil. Tá, eu gostaria só de acrescentar também que nesses valores que são anunciados por outros países, provavelmente estão inseridos os resultados dos exames dos laboratórios particulares. Aqui, pelo Ministério da Saúde, no Brasil, nós ainda não temos a totalidade de todos os laboratórios dos 5.570 municípios informando para o nosso sistema DataSUS. Mas nós já caminhamos bastante e nós temos os resultados
tanto de exames realizados quanto de resultados positivos das 5 principais redes laboratoriais do país. Então, é um número bem significativo, mas eu prefiro não falar hoje, porque a gente tem algumas reuniões e aí a gente menciona na próxima coletiva da terça-feira, que aí nós trazemos dados mais apurados e detalhados. Essa é justamente também a pergunta da Carolina Moreno, da TV Globo. Alguma novidade sobre a integração dos sistemas laboratoriais para descobrirmos quantos testes PCR e testes rápidos já foram feitos em laboratórios privados no Brasil? Trazemos na próxima Nós temos terça. dados preliminares, mas preferimos apresentar na próxima coletiva. E ela complementa que o sistema GAL está sendo usado para cadastrar os testes rápidos, sendo feitos pelo poder público, como prefeituras. Se não, onde conseguimos saber quantos desses testes foram feitos no país todo? Os testes rápidos, eles são notificados pelo ESUS, Vigilância Epidemiológica, o ESUS notifica, e eles fazem parte, principalmente, de uma estratégia de identificação, uma estratégia específica de identificação de casos. Por exemplo, eles estão sendo utilizados pelo aquele inquérito realizado pela Universidade Federal de Pelotas para a identificação de casos e justamente que vai nos dar um número mais real em relação aos casos confirmados de Covid no Brasil e além de outras estratégias específicas para grupos, principalmente de profissionais de saúde e profissionais de segurança pública. Eu vou ler. Deixa eu só fazer um adendo. Eu acho que essa também é uma oportunidade de nós solicitarmos que todos os locais que estejam utilizando o teste rápido, que seja numa empresa privada, que seja numa prefeitura, que esteja organizando um drive-thru, que além dos resultados positivos, também é importante inserir no sistema ESUS os resultados negativos, ou seja, daquelas pessoas que estão assintomáticas e também deram negativos, porque essa é uma maneira de que a gente vai caminhar para realmente ter um número mais fidedigno daquilo tudo que está sendo realizado no país. Também, só para fechar agora definitivamente, nós estamos já com a portaria sendo avaliada pelo nosso departamento, pela consultoria jurídica, tanto para obrigar a notificação compulsória de exames laboratoriais por parte dos laboratórios públicos, privados, instituições de pesquisa, entre outros, além de uma portaria que também está em análise para justamente identificarmos aqueles resultados, tanto positivos quanto negativos, que são notificados nas farmácias que fazem a comercialização conforme a autorização para comercialização da Anvisa. Vamos abrir para as perguntas presenciais. Primeira pergunta, Victor Boiadian, Globo News. Boa noite a todos. Pedi para o Renato ir para... Renato? Acho que é o slide número 4 ou 5, a curva de óbitos, comparativo com outros países. Não passou. Essa daí. Essa. A gente consegue perceber que a curva do Brasil faz uma trajetória diferente da dos outros países, né? O que mostra que, aparentemente, a gente segue com um processo de aceleração após a confirmação do óbito, né? Eu queria entender o que isso mostra da maneira como o coronavírus está se espalhando no Brasil e as respostas que as autoridades públicas têm conseguido dar de diferente dos outros países. O que está acontecendo no Brasil de diferente que não aconteceu nos outros países? Então, acho que é uma excelente pergunta e a gente pode principalmente ter um tipo de explicação em relação à quantidade de testes que estão disponíveis no Brasil. Então, boa parte dessas investigações, elas estão sendo concluídas com esse aumento na capacidade laboratorial do Brasil. Conforme eu tenho mostrei nos slides anteriores, o número é cada vez crescente de resultados concluídos, de amostras processadas. Tem estados que têm quase 100% da sua capacidade de amostras processadas. Então, talvez, nesse momento, o que a gente realmente tem identificado é a curva
estamos cada vez mais próximos de uma curva verdadeira do número de casos real que tem ocorrido no Brasil, reduzindo subnotificação e, com isso, subsidiando a tomada de decisão, tanto do ponto de vista de reforçar a capacidade de resposta dos estados, no aumento da capacidade hospitalar, da capacidade de suporte e outras técnicas que estão sendo feitas justamente para se prevenir e evitar novos casos e também reduzir essa cadeia de transmissão que, com a estratégia de contato COVID que a gente vai lançar nos próximos dias, vai ajudar bastante nesse ponto. Mas é necessário esperar a confirmação de que o óbito se deu por conta de Covid para daí Desculpa, atuar com É necessário antes a confirmação de que o óbito teve relação com o Covid para depois adotar a estratégia, é isso? Não, eu não entendi, desculpa, está muito ruim. O senhor está dizendo que é a questão da subnotificação, para que se então tome a estratégia objetiva sobre o avanço do coronavírus. Eu queria entender se é isso. O governo está esperando a confirmação dos casos ser relacionados, as mortes serem relacionadas ao novo coronavírus para depois tomar a estratégia? Não, sinceramente, não consegui entender. Você podia formular melhor a sua pergunta? A resposta que o senhor me deu é a diferença é a subnotificação. Um dos pontos é que a gente está conseguindo captar mais resultados positivos, ou seja, a gente está identificando uma curva mais próxima, um número de casos mais próximo da realidade. Isso foi fruto de um grande esforço no nível federal, municipal, estadual, principalmente por conta dos laboratórios que estão trabalhando 24 horas para que essas amostras sejam processadas e a gente possa ter esse acompanhamento real. Não tem nada a ver com estratégia de ação, e essa estratégia ela foi desde o primeiro dia, desde o momento que a pandemia foi anunciada, os primeiros casos lá na China, o Brasil tem se preparado diuturnamente para dar uma resposta efetiva. Então, o que nós temos hoje é um resultado dessa resposta, ou seja, um aumento da capacidade de laboratorial e considerando também todos os outros fatores. Vários estados têm trabalhado, vários municípios têm trabalhado para ampliar essa capacidade de absorção da demanda de uma doença nova, de uma doença que tem um potencial de gravidade muito grande, que tem se disseminado de forma bastante evidente e bastante rápida em todo o Brasil. Então, isso faz parte, sim, da resposta. Mas a curva está diferente, secretário. O ritmo de aceleração do Brasil está, por muito mais tempo, se elevando do que os outros países. Conforme Se o Brasil está se preparando desde quando foram notificados os casos da China, a gente não deveria estar, então, pelo menos semelhante a esses outros países? Essa é a minha dúvida. Qual é a diferença do Brasil? Conforme eu falei, eu vou pegar essas suas reflexões. Eu gostaria que você fosse mais específico, fizesse realmente uma pergunta mais específica, para que a gente possa, na terça-feira, trazer essa resposta com todos os fatores, inclusive de outras áreas, porque eu acho que o que nós estamos hoje é fruto de toda a resposta que foi desenvolvida e que tem sido acelerada agora nos últimos dias. Vamos para a próxima pergunta. Gustavo Garcia, Portal G1. Boa noite. Me ouvem bem? Há relatos no Rio de Janeiro de falta de medicamentos. O Ministério da Saúde já foi notificado sobre essa falta de medicamentos para os pacientes que estão internados num hospital de campanha. E se vai tomar alguma providência, o Ministério da Saúde vai tomar alguma providência para evitar o desabastecimento desses remédios. E uma outra pergunta, que na coletiva de ontem disseram que havia um clamor da população em relação a orientações sobre o uso da cloroquina. Eu queria saber como é que o Ministério da Saúde aferiu esse clamor da população. Obrigado. Então, essas questões, elas são referentes a uma área que não é a minha, e eu vou pedir para a assessoria de comunicação absorvê-las e encaminhar para a resposta das autoridades que trabalham especificamente nessa área. Próxima pergunta. Brenda Collen, Portal Plox.
Ok. Boa noite. Boa noite. Segundo o gráfico que você apresentou, que vocês apresentaram, que tem a curva do número de registros, aquela vermelha, e a azul, que é o número efetivamente do óbito. Quer ver? Só um minuto. No gráfico, ele está dando que foi no dia 5 de maio, conforme você disse, que foi o maior número de óbitos em um único dia. E aí, depois, esse gráfico está decrescente. Exatamente. No dia 5 de maio, teve 480 óbitos registrados em um único dia. E depois ele começa a cair. Então, você, com base nesses dados, o Ministério da Saúde pode dizer que já houve o chamado pico do coronavírus? Ele já passou e ele está descendo, como está o gráfico? Não, conforme eu coloquei, isso nós não temos subsídios suficientes para identificar em que para responder exatamente essa sua pergunta. O que a gente tem no momento é que até agora, com todas as investigações concluídas, o dia 5 de maio foi aquele em que nós tivemos o maior número de registros, o número de óbitos ocorridos num único dia, e na medida em que essas investigações elas são concluídas, e principalmente com esse reforço laboratorial, a gente vai cada vez mais entendendo o processo de transmissão, a dinâmica de transmissão do coronavírus no Brasil, fazendo um olhar específico em relação aos óbitos. Como eu falei, nós estamos num período sazonal que tem provocado um grande número de casos na região norte e no nordeste. Um período sazonal nesses estados ocorre principalmente por conta das chuvas, em que basicamente as pessoas elas têm que se protegem e ficam em algumas. Perdão, o período sazonal que ocorre nos estados do Norte e do Nordeste é diferente do período sazonal das regiões Sul, principalmente, e da região Sudeste. Então, a gente não tem subsídios ainda para identificar em que momento nós estamos, se nós já atingimos o pico, se nós estamos em diminuição. O que a gente começa a perceber é que nos estados do Norte e Nordeste, alguns deles têm mostrado paulatinamente uma estabilização no número, com tendência. Nos próximos dias a gente vai estar acompanhando se realmente isso tem ocorrido nesses estados, mas em relação ao Brasil ainda é prematuro identificar. Por favor. Só para um raciocínio, só para a gente fazer um pequeno raciocínio, assim, geralmente nós comparamos o Brasil com outros países, principalmente de Europa, Estados Unidos. O que a gente tem que relembrar é que o nosso país, ele apresenta clima e temperatura diferente para cada região. E isso tem influência direta na ocorrência da transmissão de doença respiratória e na manifestação desses vírus na sociedade. Então, quando o nosso secretário fala em relação que a região norte e nordeste está enfrentando esse momento, é porque, historicamente, existe essa sazonalidade de maior número de casos nessa região, maior número de casos de doenças respiratórias, que está coincidindo com a circulação da Covid. Provavelmente, nós teremos um comportamento similar aos anos anteriores, quando nós estivermos falando do período sazonal para a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, por isso é muito complicado hoje falar que esse pico é o pico do surto como um todo. Você pode ter picos por cada região do país, acompanhando a série histórica de ocorrência de doenças respiratórias. Nós vamos voltar aqui ao nosso grupo de jornalistas. Eu até, mais cedo, a assessoria de imprensa distribuiu o boletim epidemiológico número 16. Eu tenho uma pergunta específica aqui da Cristina Lemos, da TV Record, sobre esse gráfico. Vamos à pergunta, que é mais complicadinha. Vamos lá. Cristina Lemos, Record TV. Na página 4 do boletim epidemiológico 16, há um gráfico que aponta a mediana do tempo entre a data de início dos sintomas e a data do óbito para os casos de síndrome respiratória aguda grave com confirmação de Covid-19 foi de 11 dias. Isso significa que as pessoas que pegam pneumonia grave por Covid morrem dentro de 11 dias em média?
daquelas que têm acesso à UTI, qual o percentual dos que sobrevivem? Então, o objetivo desse gráfico foi justamente trabalhar nessa questão de, a partir do momento que a pessoa identifica os primeiros sintomas, até a ocorrência do óbito, em média, isso ocorre em 11 dias, pelos dados que nós temos até o momento. Em relação à questão da UTI, do acesso à UTI, eu vou guardar essa pergunta, eu vou passar para a assessoria de comunicação, a gente vai fazer uma análise específica em relação a esse ponto para que possa ter uma resposta mais efetiva. Mas lembrando que isso muito depende do local, da estrutura, da infraestrutura e também da equipe, da equipe que está na linha de frente e que muitas vezes tem uma influência muito grande em relação a esses prognósticos, principalmente se tratando de uma doença grave como a doença pelo coronavírus. Só para informar, na próxima terça-feira nós traremos de novo análises epidemiológicas da Covid-19, quando serão respondidas essa pergunta feita pelo Vitor, da TV Globo, e também pela Cristina Lemos, da Record TV. Então, está na nossa lista aí para resolver. A Isa Staciarrini, da CBN, pergunta: os dados de contaminação dos municípios revelam um processo de interiorização da doença? Isso preocupa o Ministério, já que, historicamente, são cidades com menos capacidade de estrutura de sistema de saúde? O que nós temos observado realmente é que vários municípios eles estão detectando casos de coronavírus, inclusive de residentes. Essa interiorização ela é bastante preocupante, realmente, e por isso que nós estamos trabalhando junto com os estados e municípios no sentido de reforçar essa capacidade de resposta por meio de diferentes estratégias. O Marcelo Pereira, da TV Globo, está questionando um dado de a população apresentada, né? A população apresentada para o Brasil no boletim epidemiológico está em 212 milhões de habitantes, mais de 1 milhão acima da projeção do IBGE e acima dos dados usados, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, nos arquivos para casos em municípios que apontam cerca de 210 milhões de habitantes. Isso impacta no cálculo da mortalidade por milhão? Qual é a origem desse número? Por que nós usamos 212 milhões? Nos nossos painéis, nós usamos uma projeção do TCU, do IBGE, feita pelo TCU, para calcular a população residente no Brasil. Nós padronizamos essa população, mas existem outros tipos de população, que são tanto divulgados pelo IBGE como por diferentes órgãos. Mas, especificamente em relação a esse ponto, a gente sempre tem buscado trabalhar com a padronização do TCU para 2019. Nesse caso, eu vou levar para a área técnica novamente essa questão para ver se existe realmente essa diferença, mas até para dar uma resposta mais efetiva em relação a essa questão. Fica para a próxima terça. O Luiz de Abreu, da Rádio Difusora Laguna, ele pergunta sobre registro de óbitos, local de registro de óbitos. Ele diz o seguinte: causa estranheza em algumas cidades o registro de óbitos, muitas vezes de ex-moradores. Sabes que o registro de óbitos é anotado no Cartão Nacional do SUS, que seria considerado o local de residência. Essa metodologia não torna o registro de casos confuso para a população? Porque o Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde não definem um registro de óbito pela cidade em que a morte ocorreu, embora a pessoa seja de outra cidade? A padronização que se tem pela vigilância, pela saúde pública, é que o registro do óbito ele deve se dar pelo local de ocorrência. Logicamente que quando você preenche um instrumento de investigação de óbitos ou mesmo uma declaração de óbitos, você coloca o local em que aquele óbito ocorreu e o local de residência desse óbito, justamente para a gente fazer as duas análises, por local de ocorrência e por local de residência. Essa questão, porque aí a gente precisa entender melhor essa questão que foi colocada,
porque ex-moradores, de repente, acontece principalmente quem trabalha muito com saúde pública, ele começa a identificar alguns fenômenos. Por exemplo, a pessoa, para buscar, achando que se for para um outro município e se nesse município ele der o endereço de um outro município, ele não vai ser atendido por aquele município, coisa que não existe, já que o Sistema Único de Saúde ele é universal. Então, para a gente ter certeza dessa resposta, a gente precisa analisar se essa questão está sendo considerada, ou seja, se ainda existe esse problema em relação ao local, a informação sobre o local de residência, que independe de onde ele reside, se ela tiver o SUS universal e pode atender qualquer pessoa, até para dar essa resposta efetiva. Mas, resumindo, o óbito, os casos suspeitos, óbitos, toda a informação ela deve ser informada pelo local de ocorrência, sendo anotada e sendo identificada o local de residência da pessoa. Nós encerramos aqui as perguntas encaminhadas aqui online para essa coletiva. Pelo horário, nós precisamos encerrar. Eu vou pegar essas perguntas que foram encaminhadas durante a tarde para a assessoria de imprensa e vamos consolidá-las também nessa nova retorno na terça-feira, com informações sobre a análise epidemiológica da Covid. Está encerrada essa coletiva. Boa noite a todos. Obrigada. Tá aí, você acompanhou com a gente entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto com a equipe técnica do Ministério da Saúde, trazendo informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite, até mais.